Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele e estou aqui hoje com o Jefferson para a gente poder bater um papo com o pessoal, né, Jeff? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à live da Editora NPE, né? Nós que estamos chegando agora nas finaleiras aí de 2024, mas trazendo conteúdo para vocês. A gente vai estar aqui o mês de dezembro todo conversando com vocês nas quartas-feiras, trazendo conteúdo de dicas, insights do mundo editorial para que você possa, sim, se tornar escritor da sua própria história. Você que tem o desejo de escrever um livro em 2025, esse é o momento é agora de você escrever esse livro, né? E para que a gente possa te inspirar e te auxiliar e incentivar nessa fomento da escrita, nós vamos trazer hoje um assunto muito bacana, né, Gisele? Qual que é o assunto que nós trazemos hoje? Exatamente. Inspirados no modelo de criatividade da Disney, a gente trouxe para vocês os 3 momentos, as 3 fases do escritor durante seu processo de escrita, né? Então, a gente vai conversar com vocês o momento em que o escritor ele está na sua fase do sonhador, o momento em que ele vai entrar na fase do realista e finalizando a fase do crítico. E trazer para vocês o que acontece em cada uma dessas fases, né? Muito bem, né? E quando a gente fala um pouquinho dessas três momentos, ou 3 fases do escritor, ela está muito relacionada a gente pode falar que assim, né? Você tem que trabalhar num projeto de escrita de um livro de forma planejada e organizada, como a gente falou na live de semana passada, para que você passe por esses 3 momentos, por essas 3 fases e chegue à escrita da primeira versão do seu livro, né, Gisele? Falando um pouquinho da fase do momento de O Sonhador, o que você pode trazer aí para a nossa audiência, Gisele? Então, a fase que o escritor ele está no momento sonhador é quando ele está naquele início, onde ele tem a ideia, onde surge o fogo para começar essa escrita. Então, nesse momento do sonhador, o ideal é o quê? É que o escritor ele coloque toda a sua criatividade em ação e coloque todos os passos no papel. O que a gente comenta com o escritor até durante as nossas mentorias, durante as nossas, quando a gente faz livros coletivos, que a gente senta e faz reuniões com os escritores e vai trocando ideias com eles. Esse é um momento em que tudo entra no papel. Não existe certo, não existe errado. Você dá simplesmente vazão a toda a sua criatividade. É um momento de você sonhar. Ah, eu gostaria de falar de unicórnios, eu gostaria de falar de morcegos, e eu gostaria de falar junto de, sei lá, da história da minha vida, dos momentos quando eu era criança, que eu acreditava em Papai Noel, em Coelho da Páscoa, em unicórnio, em tudo e mais um pouco. Por quê? Porque nessa fase não existe certo e errado, né? No momento sonhador do escritor é aquele momento em que você tem que liberar a criatividade e colocar tudo no papel, né? Sem se preocupar com erros ortográficos, sem se preocupar se faz sentido ou não faz sentido você jogar as ideias no papel. Por quê? É o momento que você mais está motivada para escrever o seu livro. E eu sempre digo que a criatividade ela tem um ápice, né? E a gente sempre orienta os nossos mentorados e os nossos escritores que escrevem os livros que essa primeira versão tem que colocar tudo, tirar da mentalmente e colocar no papel. Por quê? Porque quando você esvazia a mente e não fica mais preocupado com a informação que você tinha aqui e coloca no papel, você libera o cérebro, a tua mente, para receber novas informações e novas realidades. Então, o momento sonhador do escritor é esse momento que você não deve perder, é o ápice de que você está escrevendo sem se preocupar com erros ortográficos e sem se preocupar com julgamentos. Libere a criatividade e siga em frente sem julgamentos. E até mesmo sem se preocupar realmente com o conteúdo, porque o conteúdo ele vai ser lapidado, ele vai ser moldado na segunda fase, que é quando a gente pega a fase realista. A fase realista, ela pega tudo que o sonhador colocou no papel e começa a fazer uma análise para conseguir o quê? Para conseguir começar a organizar essas ideias. E aí ele vai pegar aquele papel todo que o sonhador escreveu, que você escreveu no seu momento sonhador, e você vai começar a realmente organizar essas ideias.
Se você está escrevendo o seu livro solo, é o momento de você organizar essas ideias em capítulos e dar um sentido e uma continuidade, uma sequência para essa história, né? E aí é onde a gente entra, na hora que a gente está no momento de mentoria, é onde a gente pega todas as ideias desse escritor e ajuda ele no processo organizacional. A gente organiza todo esse momento do escritor. Se é um livro coletivo, onde cada pessoa tem direito a escrever um capítulo, cada pessoa escreve um momento de capítulo, escreveu, fez toda a escrita dele do sonhador, a gente pega, senta com o escritor e diz assim, o que realmente faz sentido você trazer para este livro? Esse livro é um livro que conta a sua história pessoal, quais são as partes que realmente fazem sentido você expor e você contar? O que você pretende com isso? Então, a gente vai pegar e vai fazer a organização das ideias, né, Jeff? E muito mais importante em relação à organização das ideias, o momento realista do escritor é aquele momento que realmente ele traça os planos, objetivos e metas do livro. É quando ele realmente olhou assim, caramba, passei da fase do sonhador, passei da fase de motivação e agora o livro precisa acontecer. Para que você não perca essa fase de motivação, de sonhador, essa fase motivacional, você precisa encarar o momento realista para quê? Para que você organize as ideias, como muito bem a Gisele colocou aqui, e trace planos, objetivos e metas, né? E o que é traçar planos, objetivos e metas? O plano é você estruturar o teu livro montando a maneira como você gostaria que ele chegasse ao final da jornada. O que é traçar objetivo? É você se colocar, organizar o momento do seu dia, colocar uma data para para finalizar cada capítulo, uma data para finalizar a primeira versão do seu livro. E o que é a meta? A meta é você fazer com que cada objetivo, cada data de entrega do teu livro seja alcançada. E como é que você faz isso? Pegando momentos dos dias, sei lá, eu sou mais criativa na escrita de manhã, então eu vou pegar e vou organizar 1 hora por dia, de manhã cedo eu vou sentar e eu vou escrever um capítulo do livro, uma página, um parágrafo, uma frase. É normal, pessoal, que no começo da escrita você tende a ser menos produtivo porque você está preocupado com as metas. Mas ao longo do processo de escrita, quando você cria esse hábito, quando você determina que todas as manhãs você vai escrever 1 hora, um capítulo, uma página, o que vai acontecer? O teu cérebro ali começa a ficar educado e quando você está partindo ali dos 30% para frente da escrita do seu livro, já está acostumado e a tendência é aumentar a produtividade. Aí você, traçando o planejamento, os objetivos e as metas, você chega na versão final do primeiro manuscrito, que é quando você se torna escritor de fato, né, Gisele? Exatamente. E antes da gente passar para o próximo momento, que vem depois que o seu livro está com a sua primeira versão finalizada, quero dar uma boa noite aqui para o Lauro, que já veio aqui, já nos deu boa noite. Boa noite, Laura. E a partir do momento em que o livro está finalizado, a primeira versão deste livro ele está finalizado, a gente sai da situação realista, então, que a gente já tem uma coisa palpável e a gente entra no processo a gente entra no viés, na fase crítica. A fase crítica é o quê? É a fase onde entra o processo de revisão, é onde entra o processo de edição, que é onde a gente vai avaliar se a história está fazendo sentido, se o percorrer do leitor nas páginas de forma clara, se ele vai entender de forma clara qual é a mensagem que o escritor quer trazer para esse leitor. É nessa fase que a gente vai ser crítico. E vamos deixar uma situação bem importante. Ser crítico não é criticar o trabalho de forma pejorativa, de forma alguma. Ser crítico nessa situação é a gente tentar melhorar ainda mais o que o sonhador botou no papel, o que o realista organizou, e o crítico, ele só vai... A ideia do crítico é melhorar ainda mais esse texto. E o que é importante nessa fase? Que não se tenha pressa. Que você possa ler e lapidar e dar o polimento para que esse livro, para que esse texto seja recebido
de forma clara pelo seu escritor. É preservar o escritor de forma com que as pessoas que leiam enxerguem o escritor naquelas páginas. Seja um livro de ficção, seja um livro de história pessoal, mas é importante que as pessoas leiam e reconheçam o estilo de escrita, reconheçam a linguagem que esse escritor usa e tudo mais que tem envolvido por trás do livro, né? Talvez você possa estar se perguntando tudo que a Gisele está falando aqui, dizendo assim, cara, não estou entendendo nada do que ela está falando. Basicamente é você pegar o teu manuscrito final e colocar na mão de um leitor beta, um leitor crítico, um amigo, uma pessoa que vai ler o seu livro e vai apontar alguns pontos em que podem ser melhorados o seu texto e muitas vezes até dizer assim, olha, essa parte aqui que você colocou não ficou tão legal, talvez se você fizesse desse jeito ficaria melhor. O objetivo da fase do momento crítico do escritor é ele receber feedbacks, sejam positivos, sejam não tão positivos, pontos de melhoria. E aqui você precisa estar aberto a receber esses feedback, essas críticas construtivas e não levar para o lado pessoal. Eu costumo dizer que quem escreve um livro está criando um filho, está formando um filho. E quando o livro ficar pronto, é como se fosse um filho dele. E quando você critica, você que é pai, você que é mãe, quando você critica um filho, você acaba ficando meio aguçado, meio brabo, porque não aceita isso. No caso aqui da fase do momento crítico, você tem que entender o quê? Que essas críticas, esses feedbacks, eles vêm como forma de construção e melhoria. Então, você tem que estar aberto. E você tem que, digamos assim, entender que às vezes vem uma crítica que você não gostou que venha de uma pessoa, mas que vai fazer total sentido se você tiver com a mente aberta, com o coração aberto, para que o seu texto fique fluido, para que as pessoas, para que os seus leitores entendam a mensagem do seu livro. Então, assim, um momento de crítico do escritor é essa fase de revisar, de editar, de lapidar a pedra bruta do teu texto. Para quê? Para que ele fique fluido, para que ele fique uma leitura boa de ler, né? E para que não seja uma leitura cansativa. Uma dica que a gente sempre dá para os nossos mentorados nessa fase crítica, até você mesmo, quando for fazer a revisão, não recomendamos que você faça logo depois que você escreveu o capítulo. Você tem que dar um tempo para processar essa revisão, né? Fazer essa edição textual, essa revisão que você pode fazer logo após a primeira versão do teu livro, no caso, né? Dentro da mentoria, a gente explica um passo a passo alguma técnica que você vai utilizar para que você chegue no final da primeira versão do seu livro praticamente pronto já para colocar na mão do leitor beta, do amigo, né? E aqui é uma coisa muito legal que tem que abrir um parênteses bem grande aqui. A Gisele tem uma frase que ela sempre gosta de falar: você quer que eu seja simpático ou sincero? Procure as pessoas que sejam sinceras, que vão ler e de fato vão criticar e trazer feedbacks construtivos e não para a melhoria da escrita do seu livro, não aquela pessoa que vem e diz, legal, gostei. Se você receber muito legal, gostei, tenha certeza, algo de errado não está certo e você precisa realmente buscar essas pessoas para que você melhore, para que você deixe fluir esse momento do teu livro. E uma dica que eu sempre dou, que nós damos aqui para os nossos escritores e mentorados, é quando você for ler o teu texto, que você leia em voz alta. Porque quando você lê em voz alta, você está ouvindo como é que você escreveu. E você ouvindo o que você escreveu, você já começa a perceber se a leitura está cansativa, se a leitura está fluida, ou se precisa de melhorias no texto. Então, um momento crítico do escritor é basicamente isso. Esteja aberto a feedbacks, críticas construtivas e que você aproveite o máximo para que o seu livro, a pedra bruta do seu livro se transforme num diamante, né, Gisele? Exatamente. Então, assim, só terminando de trazer mais uma situação dessa fase crítica do livro, uma coisa que é de extrema importância é você manter a sua personalidade dentro do seu livro. Nós tivemos recentemente uma escritora em que ela pegou e presenteou uma pessoa com o livro dela e disse assim, eu gostaria que você sugerisse, se precisar de alguma alteração, que você me trouxesse todas as sugestões de alteração
para o livro, porque logo vai sair uma segunda edição do livro, porque faltou um pequeno trecho para ser trabalhado nesse livro. Essa pessoa trouxe o feedback. O livro ele estava escrito numa linguagem informal, porque é dessa forma como a pessoa se comunica. E o feedback desta pessoa para ela foi trazendo o livro todo para uma linguagem muito mais formal. Aí, quando ela veio e falou assim, olha, a sugestão dessa pessoa foi assim, assim, assim. Eu disse assim para ela, eu disse para essa escritora assim, é dessa forma que você se comunica? Porque você vai palestrar sobre o assunto. É dessa forma que você se comunica? Dela assim, não é dessa forma. Eu não sou formal, nem no meu jeito de agir, nem no meu jeito de falar. Eu disse assim, então você entende, por isso que as críticas, elas têm que ser avaliadas de forma crítica também. Eu disse assim, então você entende que se a gente deixar o seu livro numa linguagem totalmente formal, na hora que você estiver palestrando, as pessoas vão te ouvir e as pessoas vão ler o seu livro e vão dizer assim, isso não é a mesma pessoa? Então, na hora que você está fazendo essa parte crítica, para que você possa, na hora que estiver passando por essa fase crítica, para que você possa realmente entregar o seu melhor, entregar a sua alma, entregar a sua essência para o seu escritor, nem todas as críticas também vão ser válidas, né? Você vai usar essas críticas para melhorar o seu conteúdo, mas a gente não pode, nós não podemos nos deixar levar pelas críticas que alterem a nossa essência. Isso é de extrema importância, tá, pessoal? Porque o escritor, qualquer pessoa, fica muito preocupado com o que os outros vão achar do que eu estou falando. Esse é um dos maiores bloqueios para qualquer pessoa contar a sua história, para a pessoa poder colocar a sua história no papel e poder divulgar a sua história. O que os outros vão achar, o que os outros vão pensar. Todas as críticas que você receber, sejam boas ou sejam ruins, você deve usar para melhorar, mas cuide para não perder a sua essência, né? Então, trazendo agora, já encaminhando para a live, o final da live aqui, a gente vai estar fazendo lives mais curtas para que você possa assistir e reassistir quantas vezes você quiser, né? E qual que é a proposta da live de hoje? Trazer os 3 momentos, as 3 fases do escritor, né? O primeiro momento é o momento de sonhador, é o momento em que você libera a sua imaginação, a sua criatividade, tira tudo que está aqui na mente e coloca no papel para que você possa passar para a próxima fase. Qual que é a próxima fase? O momento do crítico, o momento onde você vai ler toda a ideia, a concepção dessa ideia do livro, organizar elas em capítulos, traçar objetivos e metas, planejar o processo de escrita da primeira versão do seu livro. Então, é nesse momento que você vai, sim, ser crítico e vai já recortar e colocar o que faz sentido e tirar o que não faz sentido nesse momento de crítica, né? O momento crítico do escritor. E a última fase, que é o momento de... fugiu aqui. O momento... Não é crítico, né? A segunda fase é o momento realista, melhor dizendo, né? Falei da segunda fase como crítico, mas é o momento realista. Então, no momento realista você planeja e no momento crítico você lapida a pedra bruta. Você tem a primeira versão do seu livro e você vai fazer uma revisão, uma edição textual, compartilhar com pessoas para receber feedbacks, críticas construtivas e, claro, você tem que ter a mente e o coração aberto para receber essas críticas, mas como muito bem colocado aqui pela Gisele, você precisa saber o que de fato faz sentido, o que não faz sentido para a escrita do seu livro. Sempre lembrando que você não pode perder a sua essência. Basicamente, 3 momentos. Um momento sonhador, onde você coloca tudo vai para o papel, né? Onde você coloca a sua imaginação e a sua criatividade, você tira da mente e coloca no papel. Um momento de realista, onde você planeja, organiza, traça objetivos e metas. E o momento crítico, onde você vai fazer toda a revisão, edição textual, você vai lapidar a pedra bruta, compartilhar com outras pessoas para que o seu livro efetivamente seja publicado, né, Gisele? Exatamente. E, pessoal, aproveite e curta cada momento dessas fases. E lembre que essas fases elas podem ser um ciclo.
Você pode estar no momento sonhador, passar para um momento realista. Quando você organizou as suas ideias, você pode ver que faltou alguma coisa, pode voltar para o seu momento sonhador para trazer mais informação, deixar a sua criatividade fluir. Você pode ir, então, para o seu momento crítico, de fazer uma avaliação mais criteriosa, fazer uma avaliação um pouco mais, mais polida, vamos dizer assim, do seu conteúdo. Se você vê que está precisando de mais coisa, volta lá para o momento sonhador. Isso não é uma regra, não é uma via de regra, você não tem que seguir esse passo a passo de forma fechada. Lembre, escrever um livro é você trabalhar com a sua criatividade. E para a criatividade poder funcionar, ela precisa de uma coisa que é muito importante, que se chama liberdade. Por mais que você trace objetivos, metas, e diga assim, até tal dia eu gostaria de ter o meu livro escrito, se a sua criatividade precisar de mais um mês, não se machuque por conta disso, não se prenda por conta disso, só não deixe de fazer, né? Se você precisar, às vezes, diminuir um pouco a velocidade, não tem problema, só não pare, né? O grande objetivo aqui é que você comece e termine a escrita do seu livro, né? E uma coisa que muita gente não sabe, você não começa muitas vezes, na maioria das vezes, escrever o seu livro pelo primeiro capítulo. Muitas vezes você vai pegar um capítulo lá do meio, né? Porque você está naquele momento mais criativo, aquele momento mais imaginativo, um momento mais motivacional para escrever sobre aquele assunto do teu livro. Então, tu não precisa começar. Um livro não se escreve do capítulo 1 ao capítulo 15. Você pode pegar o capítulo 10, o capítulo 12, o capítulo 1, se você for escrever o seu livro solo, no caso, né? Mas o mais importante é que você crie o hábito e escreva todos os dias um parágrafo, uma frase. O mais importante é que você treine o seu cérebro e crie esse hábito, né? Para que você possa chegar no final do planejamento, na fase realista, onde você planejou, tendo a primeira versão do seu livro. Como muito bem a Gisele colocou, né? Nem sempre você vai estar motivado, nem sempre você vai estar naquele dia de escrita. Mas não perca a essência. Faça, escreva e deixe que o momento crítico resolva na hora da revisão e da edição textual. A gente teve, no ano passado, numa roda de conversas com Ana Maria Machado, e ela nos confidenciou que todos os dias ela escreve algum texto, escreve alguma coisa. E muitos desses textos que ela escreveu viraram livros. E muitos dos textos que ela não escreveu, que é dos textos que ela escreveu, ela não usou para nada. Só para dar vazão para a criatividade. Ela falou que 95% dos textos que ela escreve todos os dias, ela acaba não utilizando. Por quê? Porque não faz sentido, né, naquele momento. Mas o mais importante é que ela não perde a motivação de escrever todos os dias, ela não deixa de perder o hábito de escrever todos os dias. Porque quando você escreve todos os dias, o que acontece? O processo de escrita, quando você for organizar um livro, quando você for escrever o seu livro, ele é fluido e tudo age naturalmente. Uma dica que eu vou dar aqui no final dessa live para você é que, assim, se você pensa em escrever o seu livro em 2025, comece hoje, comece amanhã, pegue um caderno e comece a escrever, colocar as ideias no papel. Esse é o momento que você vai usar. Dezembro é o momento que você vai usar para ser o momento sonhador do seu livro. Use esse restinho de ano, coloque tudo no papel, para que em janeiro você comece o momento realista, planejar com bastante calma, com bastante uma crítica a esse momento do seu livro, no caso, né? E assim, para fechar aqui a live, né? A gente vai estar no mês de janeiro, muito provavelmente lá pelo dia 15, 16 de janeiro, lá no início da segunda quinzena de janeiro, lançando um workshop da escrita. Tá? Então, se você já começar a se preparar e viver esse momento sonhador, quando você estiver lá na metade de janeiro, você já vai estar com as ideias fluídas, a imaginação e a criatividade montada para escrever seu livro, e esse workshop talvez seja o divisor de águas para que você se torne efetivamente escritor da sua história. Então, acompanhe nossos canais aqui no YouTube, na Rede Vizinha. Nós vamos estar trabalhando conteúdo até lá para que você possa participar desse workshop da escrita. Né, Gisele? Exatamente. E aguardamos todos vocês na nossa live de semana que vem
para a gente poder conversar com mais alguma coisa, para a gente poder trocar mais algumas ideias sobre escrita, sobre livros e começar a incentivar a despertar o escritor que existe em vocês, né? Semana que vem, próxima quarta-feira, às 19 horas, nos encontramos aqui, no mesmo horário, e trazendo dicas do mundo literário para você. Um grande abraço e até mais. Aguardamos vocês. Até mais. Tchau, Tchau, tchau.